Livro de Apocalipse. Iniciaremos o estudo sobre o livro de Apocalipse. Logo aqui no capítulo 1, versículo 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Sabemos que quando Jesus Cristo entregou a revelação do Apocalipse aí ao apóstolo João, João já estava com uma idade já avançada, aproximadamente uns 80 anos, e estava na ilha de Pátimo, né? Sabemos que o imperador enviou João lá para a ilha de Pátimo, porque ele andava anunciando o evangelho, as boas novas de salvação. E o imperador romano irado mandou João lá para a ilha de Pátimo para ver se ele morresse lá, porque a ilha de Pátimo lá era uma ilha onde ele mandava os maus elementos, assassinos, pessoas que ele mandava lá para que morresse logo. E nós sabemos que João, mesmo com a idade avançada, se alimentando mal, né, porque eles tratavam mal lá as pessoas, mesmo assim Deus, Jesus Cristo, se apresentou a João e foi lhe revelando, né? Todos os dias Jesus Cristo revelava o que está escrito no Apocalipse, ou seja, as coisas futuras que ia acontecer, né? E o Apocalipse, o capítulo 1 é Jesus Cristo assim se apresentando, né? Se apresentando assim. Logo no versículo 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós sabemos que o livro de Apocalipse é a revelação direta de Jesus Cristo, né, para o seu profeta ali, né, para o seu apóstolo do coração. João era o apóstolo, era mais próximo de Jesus Cristo, é considerado o apóstolo do amor. E assim João escreveu todas essas coisas que estão aqui no livro de Apocalipse, né? Escreveu assim como Jesus Cristo passou para ele. Então, o livro de Apocalipse, a gente vê que o capítulo 1, na verdade, é Jesus Cristo se apresentando, né? É Jesus Cristo se apresentando. Já no capítulo 2 e capítulo 3, é a era da igreja. O capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse fala assim das igrejas, né? Das 7 igrejas. Jesus Cristo manda uma carta para as 7 igrejas daquele tempo. E a gente sabe que essas igrejas, a qual Jesus Cristo escreveu essas cartas, ela sim representa a era da igreja, né? A era de toda a igreja, desde a igreja primitiva, né? E a igreja a qual representa, a igreja a qual nós estamos vivendo nesses dias, é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas duas igrejas representam a igreja da atualidade. A gente sabe que a igreja de Filadélfia é a igreja do primeiro amor, aquela igreja convertida, aquela igreja que verdadeiramente pregava o evangelho, aquela igreja que verdadeiramente tinha amor pela obra de Deus, né? E a gente sabe que a igreja de Laodiceia é aquela igreja morna, que Jesus Cristo deu uma repreensão severa para ela. Ele disse assim: quem dera que tu fosse fria, né? Porque e não morna, porque se ela fosse fria, ela podia se converter e aceitar Jesus Cristo de verdade.
Mas ele diz que a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja que fica em cima do muro, é uma igreja apática, né? É uma igreja que não tem o fervor da igreja de Filadélfia. É uma igreja que considera a igreja como se fosse um clube social, onde se reúne ali, onde vai para ver os amigos, aquele que gosta de cantar, aí vai só para cantar, para mostrar que sabe cantar. Aquele que sabe tocar, ele vai só para tocar, para dizer que é capaz, que tem um dom. Aquele que sabe pregar, prega para se mostrar que é um pregador. Ou seja, esta é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Jesus Cristo disse que estou a ponto de vomitar-te, né? Olha só, Jesus Cristo não gosta desse tipo de igreja, né? Diz que está a ponto de vomitar esta igreja, né? Então, irmão, nós sabemos que o capítulo 2 e o capítulo 3 mostra aí a situação da igreja a qual nós estamos vivenciando nesses dias, né? E aí a gente tem depois o capítulo de número 4. O capítulo de número 4, né, Jesus Cristo revela para João, no versículo 1: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, né? Nós sabemos que o capítulo 4, nesse versículo 1, vai acontecer o arrebatamento da igreja, né? Aqui Jesus Cristo está tipo assim revelando o período que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ele diz assim, né, para João: depois dessas coisas olhei, João falando, né? Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei. E logo no versículo 2 diz assim: logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Ó. Então João, ele viu uma porta aberta no céu. Aí de repente ele foi arrebatado. E quando ele se deu por si, ele já estava no céu diante do trono, né? Aqui está simbolizando o arrebatamento da igreja. Então esse capítulo 4, ele demonstra que como vai acontecer o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja, irmãos, vai ser uma coisa que milésimo de segundo. A palavra de Deus diz que é no piscar do olho, né? Nós sabemos que não vai ter tempo de você se consertar, de você consertar a sua vida. É por isso que nós crentes, nós temos que estar preparados todo dia, né? Todo dia, quando nós nos ajoelharmos para dormir, peça perdão. Se você magoou sua esposa, se você magoou alguma pessoa, pede perdão, vai lá, dá um abraço, me perdoa, porque o arrebatamento pode acontecer de madrugada. E nós temos que estar com as nossas vestes limpas, né? Porque não vai dar tempo. Quando nós escutar o estrugir da trombeta, já estamos lá no céu. E a palavra de Deus, lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4 ali, versículo 16, mais ou menos, do 10 até o 16, ele mostra ali como vai acontecer o arrebatamento também. Os irmãos lá de Tessalônica estavam preocupados com aqueles irmãos que estavam morrendo. E Jesus Cristo não vinha e estava demorando, e aí eles estavam preocupados se esses irmãos, aqueles que morreram, o que ia acontecer com eles, se eles perdiam a salvação, né? E o apóstolo Paulo, ele explica bem direitinho ali em 1 Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, né, primeiro.
E nós, os que estivermos vivos, vamos também ser transformados no corpo glorioso igual de Jesus Cristo, né? Porque essa nossa carne aqui, irmãos, ela não pode entrar no céu. Essa nossa carne, ela é pecaminosa. Essa carne, ela não suporta as glórias do céu. O nosso Deus é tão santo que Moisés um dia pediu para ver Deus. E Deus disse que ninguém podia ver ele, porque essa carne não suporta. Quem vê, morre, Moisés. Então, esse corpo aqui não pode entrar no céu. Então, o apóstolo Paulo explica bem direitinho lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que aqueles que morreram em Cristo, ao estrugir da última trombeta, vão ressuscitar no corpo glorioso. E nós que estivermos aqui também seremos transformados e vamos ser arrebatados imediatamente, né? E nós sabemos que temos que estar preparados todo o tempo. A partir do capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, aí nós sabemos que esse período a igreja já está lá no céu, né? O que é que a igreja vai passar 7 anos lá no céu, né? 7 anos lá recebendo seus galardões, né? E participando das bodas do Cordeiro. Receber os galardões de quê, irmão? Galardões do que fizeram a obra aqui. Por tudo de bom que nós fizemos, de tudo que nós fizemos com amor. Todas as nossas atitudes com amor, Jesus Cristo vai nos galardoar, vai nos pagar, né? Nós vamos receber coroas, vamos receber galardões, não sabemos bem, né? Mas nós vamos ser, tipo assim, glorificados pela obra que nós fizemos. Aquelas obras que foi feitas sem amor, aquelas obras que foi feitas para mostrar, que aquelas obras, essas vão ser queimadas, né? Porque nossas obras lá vão ser provadas pelo fogo. Então, todas aquelas obras que foram feitas de alavôter, né, de qualquer jeito, essas vão ser queimadas, não vamos receber galardões. E a gente vê, irmãos, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque a partir do capítulo de número 6, não fala mais da igreja. Porque a igreja não está aqui na terra, a igreja está lá no céu. A partir do capítulo 6 até o capítulo de número 19 é o período da grande tribulação, né? É o período aí que verdadeiramente quem vai estar reinando na terra é o próprio Satanás, né? Nós vamos ter aí na terra a trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. A grande tribulação, na verdade, é a justiça divina. A grande tribulação, na verdade, ela tem 2 objetivos. O objetivo principal, vamos dizer assim, é converter Israel. Porque Israel ainda está esperando o Messias. Ele diz que Jesus Cristo não é o Messias. Então, na grande tribulação, o couro vai queimar. Vamos dizer assim, essa palavra bem... A chibata vai comer no lombo dos israelitas. E eles vão ter que se converter, porque a coisa não vai ser fácil, né? Aí você pergunta, irmão, mas na grande tribulação vai ter convenção? Vai. Lá no final do livro de Apocalipse, né, Jesus mostra para João aquelas almas que são salvas. Milhões e milhões, irmão, de almas vão ser salvas. Só que elas vão ser salvas, vão aceitar Jesus Cristo, mas Satanás vão decapitar ela, vão matar. Vai ser a maior agonia de todos os tempos, né? Então, irmão, que Deus assim nos abençoe com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.